Olá, seja bem-vindo à nossa primeira live, né, do Halloween. A gente vai abordar hoje o tema principal, que é o Halloween, né, como a cultura dark, a cultura obscura, a cultura gótica, dentro da nossa literatura e da nossa arte. Então, hoje nós abordaremos coisas relacionadas ao Halloween, relacionadas também à cultura gótica, que é uma cultura trazida desde o primórdio da literatura em si, né, da cultura da Idade Média ainda. Então, hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre a cultura gótica como um todo. Meu nome é Mônica, estou fantasiada hoje de Frida Kahlo, que é uma pintora mexicana. Estou fazendo essa homenagem a ela porque no dia 2 é o dia do Los Mortos, então acabei trazendo essa ideia também. No Brasil, o Halloween, ele não é comemorado. A gente comemora como Dia dos Finados no dia 2. Assim como no México também é comemorado o Dia dos Los Mortos no dia 2. Só que nos Estados Unidos, dia 31 é Halloween. Então, vamos lá para a nossa noite monstruosa. Cultura gótica. Gótico inicial. O gótico, a literatura gótica de início, a iniciação da cultura gótica, ela começou em 1764 e ela foi até 1788. Tivemos aí como grande marco da cultura gótica, como início aí uma cultura gótica, o Castelo de Otranto, né, de 1764, pelo autor Horace. Então, Horace, ele acabou trazendo para a cultura, né, inclusive virou até filme, esse Castelo de Otranto, quem tiver curiosidade em assistir, é um filme magnífico, que vai retratar exclusivamente a cultura gótica. Então, o que é a cultura gótica em si? Qual é a principal característica? A sua principal característica está relacionado aí à parte, né, que você tem de buscar uma identidade, de buscar o sofrimento, a escuridão, a obscuridade. Então, é o sofrimento, é a morte, né? Vai trazer a morte como foco e também vai trazer a obscuridade, né? Vai trazer a escuridão, né, para dentro da literatura. O Sofrimento do Jovem Ritter, de 1776, foi a segunda fase aí, né, da cultura gótica, o segundo livro a ser postado. E aí teve a independência dos Estados Unidos em 1776, né, e teve como marco aí as ideias iluministas, né, com a independência dos Estados Unidos. Depois disso, nós tivemos o início do romantismo, né? Então vem a ideia do romântico, né, do homem como indivíduo, né, em sociedade. Então vem aí o início do romantismo. No Brasil teve o romantismo gótico também, que a gente vai abordar. Tivemos escritores góticos, que não é muito retratado, não é muito explorado dentro do ambiente escolar, das aulas de literatura, mas existiu sim, de certo modo, uma literatura voltada para o romantismo gótico. Aí vem o Alto Gótico, né, que teve o auge do gótico, começou a fundar aí uma ideia de gótico, de obscuridade, em 1779 até 1813. Em 1789, teve a queda da Bastilha, né, que a gente sabe que foi uma revolução que aconteceu lá na França, e também temos a Inconfidência Mineira, e aí deu marco ao que seria o barroco e mais para frente, né, influenciou também o romantismo brasileiro. Os Mistérios de Aldorf, né, que de Ana, ela vai trazer em 1794 essa obra, né, que foi um grande marco também para a cultura gótica, para a fala gótica. Em 1796, teve O Monge, de Lewes. Então, aí a gente tem mais outra obra. Em 1798, teve o Balanço do Velho Marinheiro, de Coleridge, né? Então, Coleridge, ele vai trazer essa literatura mais obscura, essa literatura de morte, de sofrimento, de angústia, para dentro da sua obra. E em 1808, vem a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, a família real portuguesa estava saindo de Portugal e vindo se hospedar, né, morar no Brasil. E aí vem um novo marco para a nossa literatura, também para o nosso contexto social e também para a literatura gótica como um todo, porque teve influência, de certo modo, na nossa literatura.
Aí vem o gótico tardio. O que foi o gótico tardio? Foi de 1814 até 1838, que foi com o marco de 1818, com a abadia de Notre de Jane Austen, né? Ela era romântica, ela não era gótica, mas foi um grande marco que também influenciou a literatura gótica. Temos também o Frankenstein de Mary Shelley, que teve a grande transformação que ocorreu na literatura, foi a primeira obra gótica com maior renome, com maior foco nesse período aí. E o Frankenstein ele foi escrito pela Mary Shelley. A Mary Shelley ela não tinha noção, ela não saberia que iria ter tanto foco assim. Inclusive, como tinha aquele certo preconceito, né? Sua mãe já era escritora, mas tinha aquele preconceito com relação às mulheres escrever, as mulheres produzir literatura. O primeiro Prometeus Modernos, né? Frankenstein, Prometeus Moderno, ele foi escrito e editado e produzido, né? Ele teve as edições, as primeiras edições foi com o nome do seu esposo, né? Então teve aí esse preconceito e ela lutou a todo momento para ter o seu nome, ter o seu nome, né, posto como criadora, como autora de Frankenstein. Também tem um filme muito legal que é o Mary Shelley mesmo. O filme vai contar a história da escritora, da mãe, da mulher, né? Então vai contar aí a história da, da literatura gótica no olhar feminino, né? Que foi uma ideia ali de Lord Byron, né? De sentar e de conversar, de debater sobre questões voltadas, né? Transformar a literatura em si. Então ele acaba criando esse laço entre os escritores. O Lord Byron, como a gente sabe, vai ser o grande escritor, vai marcar aí a fase da literatura romântica na Inglaterra, e também nível mundial teve influência fortíssima na nossa literatura, né? Ele foi o marco aí, inclusive tem a chamada literatura de Byron, né? Que vai ser o grande foco, a forma de Byron escrever, a forma de Byron se expressar. E aí, nessa conversa, nessa roda de conversa entre os escritores, entre os autores, surge uma disputa, né? O Lord Byron diz: quem escreveu o melhor livro vai ter o grande sucesso, né, na sua carreira. E aí cria o Frankenstein, a Mary Shelley cria o Frankenstein, um Prometheus moderno, e o John Polidor, ele cria o vampiro. Só que o Lord Byron, depois de uns anos de publicação, ele acaba roubando o crédito. O primeiro livro a ser postado vai sair com o nome de Lord Byron. E aí só foi posto o nome de John depois de sua morte. Ele se suicidou ainda jovem, e depois de sua morte que o livro ganhou renome com o nome dele em escritor. Depois disso, tivemos a independência brasileira, né? O Brasil entrou na fase ali de independência, aí sai o romantismo e vem o realismo brasileiro. Só que aí o realismo teve foco já, coloquei até uma estrelinha para ter um foco maior. O romantismo, o realismo, perdão, teve o maior foco do grotesco ao sublime, de Victor Hugo. Victor Hugo foi um escritor realista que influenciou, de certo modo, a forma de se expressar, a forma de se escrever, né? Então, ele teve grande influência também na literatura portuguesa e na literatura brasileira. E ele teve como grande foco também Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame, que virou até desenho da Disney. E aí vem a fase do romantismo brasileiro e o realismo também junto, né, empate, no mesmo contexto. E vem a coroação da Rainha Vitória, tá? Não é a rainha que nós temos hoje, né? Não é a Elizabeth que nós temos hoje, é a mãe de Elizabeth. Ela acaba tomando o trono da Inglaterra, e assumindo o trono da Inglaterra. Então, a prosa gótica, eu fiz um apanhado do que foi esse período do gótico dentro da literatura, então agora eu vou falar da prosa gótica. O que foi a prosa gótica? O que é prosa gótica? A prosa gótica é um estilo literário que foi criado no romantismo, o século, né, do romantismo ali. E até hoje, muitos escritores fazem parte dessa corrente. E ganhou mais foco, né? Antes era só na literatura, hoje nós temos o cinema, a música, que influenciou também pela cultura gótica. Lembrou-se que a prosa, diferente da poesia, é um tipo de texto natural. E
e não é em versos, né? É um texto redigido, escrito naturalmente, denominado de linguagem corrida. Então, a prosa vai ser de grande foco aí nesse momento, como eu falei, o Frankenstein, o Prometeus moderno, é uma prosa, é um exemplo de uma prosa. Temos também o Vampiro, que vai ser também outro exemplo de prosa gótica. Aí vemos o romantismo gótico. A primeira fase do romantismo, a gente sabe que foi aquela fase do ufanismo, né, de trazer as ideias do Brasil como centro. Tivemos como grande importância aqui no Brasil José de Alencar, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Só que aí a obra principal era Iracema, né? Iracema foi um grande marco aí na literatura brasileira, da sua primeira fase do romantismo. Já a segunda fase do romantismo, a gente vai ter o mal do século, que vai ser a cultura gótica entrando para dentro da nossa literatura. Tivemos como grande foco aí o mal, né, a morte, a angústia, vai tomar conta da literatura em si. E nossa terceira fase, que é nesse momento, né, da segunda fase, que teve o romantismo de Lord Byron e influenciou diversos outros escritores na prosa gótica, que vai dar início aí a um romantismo gótico, que o Brasil fez parte aí com as obras do Mal do Século, que é a sua segunda fase. E sua terceira fase do romantismo no Brasil chama-se Geração Condoreira. O foco é modificado para a escolha de temas relacionados à liberdade e aos temas sociais nesse período. Os escritores mais relevantes foram Castro Alves, Tobias Barretos e Sousa Andrade. Então, Sousa Andrade, Tobias e Castro Alves foram um dos grandes focos da terceira fase, que foi aquela fase de protesto, de ir contra ao regime de escravidão que estava acontecendo no Brasil. Principais características dessa fase: temas misteriosos, ocultismo e obscuro, oposição à racionalidade e a materialismo, literatura fantasiosa, pessimismo, negatividade, fuga da realidade. Então, esse vai ser o grande foco da literatura gótica, da prosa gótica. Pessimismo, negatividade, a fuga da realidade, ambiente noturno, sobrenatural e satânico, né? Vai ter algumas obras que vai trazer até essa fase aí, vai trazer também características lá do barroco, o que é Deus versus diabo, né? O bem contra o mal. Então vai ser trazido novamente também. Partindo disso, tivemos o gótico pelo mundo. Vamos dar um olhar aí para o gótico no mundo. Nos Estados Unidos, temos Edgar Allan Poe. Foi, sem dúvida, o maior escritor, explorou o estilo gótico, fazendo parte do movimento denominado Romantismo, que foi um movimento denominado, né, Romantismo Sombrio, de uma obra permeada de horror, mistério e destaca-se a narrativa de Arthur Golden Pine, O Gato Preto, O Corvo, A Queda da Casa de Usher, O Assassinato da Rua Morte e A Máscara da Morte Rubra. Então, foi de grande influência para a literatura americana, né, dos Estados Unidos, e aí também sofreu influência nos dias mais atuais, aí com outros escritores que tiveram Edgar Allan Poe como influência, que é o caso de Stephen King e também de Agatha Christie, que levou em consideração as suas características principais. Temos também a poesia gótica, né, que foi um período aí bem importante, bem interessante para a nossa literatura. Além da prosa, a poesia gótica foi também muito explorada na literatura gótica. Lord Byron foi um dos poetas mais importantes do romantismo inglês. Então, Lord Byron, ele foi o foco aí da literatura gótica, ele teve como influências aí as obscuridades, trazer a morte, a angústia, o desespero, a obscuridade em si. Então, Lord Byron, ele vai ser de grande importância aí na poesia gótica. Temos também Augusto dos Anjos, que foi o nosso escritor brasileiro, né, que se encaixou não só na poesia gótica, por incrível que pareça, mas ele também se destacou em diversas outras áreas do nosso conhecimento, até no pré-modernismo ele fez parte. Então, Augusto dos Anjos, conhecido como poeta da morte, né, foi um escritor simbolista brasileiro.
Ele ocupou a cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras. Então, ele teve grande foco, ele vai trazer também a putrefação, a morte, o desespero, a angústia. Então, esse vai ser o tema central de Augusto dos Anjos. Até hoje, a única obra que ele lançou foi Eu e Outras Poesias. Partindo disso, vou ler aqui rapidamente, né, para exemplificar para vocês o que é uma poesia gótica. Trouxe a poesia dele, Psicologia de um Vencido, né, do próprio Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e da rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos dos zodíacos, profundissimamente hipocondríaco. Esse ambiente me causa repugnância. Sabe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda à espreita meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade e ignorância da terra. Percebe-se, né, que essa poesia ele vai trazer a anatomia humana, né, questões de química, vai também trazer questões relacionadas à morte, à angústia, né, à putrefação, vai trazer algo relacionado ali à carnificina, né, da morte, à podridão, à putrefação do indivíduo. Então, esse é o foco aí dessa poesia de Augusto dos Anjos. Também temos Álvares de Azevedo, que foi um escritor brasileiro, né, de grande renome, morreu bem cedo, aos 23 anos, em decorrência aí de uma tuberculose, e ele também tem aí como autor principal da chamada geração ultrarromântica ou a geração mal do século. Essa denominação faz referência aos temas escolhidos pelo escritor nesse período. Então, ele vai trazer a tristeza e o trágico, a desilusão amorosa não correspondida, a morte, entre diversos outros temas que vai ser ponto central de Álvares de Azevedo. Ele fez apenas uma obra, que é prosa, tá? A poesia é bem marcante nele, mas ele fez apenas uma obra que vai ser considerada prosa, que é A Noite na Taverna, perdão, falhou a memória. A Noite na Taverna. Então, Mal do Século vai trazer a melancolia, o slim, a obsessão pela morte. Então, vai trazer esses temas aí. A ironia romântica, satanismo, críticas a conversões sociais, carnavalização da morte, o byronismo, né? O Lord Byron vai ser trazido de foco, vai ter referências de Lord Byron. E a celebração de uma visão corrosiva do mundo. Então, essa aí é a ideia da principal obra dele de prosa, que é A Noite na Taverna. A Noite na Taverna ela vai ser dividida por capítulos, cada capítulo tem um personagem diferente, que vai trazer uma história, né? Eles ali estão uma noite de conversas, e a noite começa a ficar bem obscura, eles começam a conversar, e um vai falando a vivência deles, né, quanto à relação à vida. Partindo disso, a gente vai para o cinema gótico. Então, qual é o cinema gótico, né? O que que tem trazido ao cinema gótico atual? Nós temos aí como grande marco a cultura gótica dentro do cinema e da música. Então, o filme gótico é um filme que é basicamente na literatura gótica. Então, ele é baseado, ele tem a sua base na literatura. Ou contém elementos góticos, que é a obscuridade, a morte, o desespero, a angústia. Desde que vários gêneros de filmes definidos, incluindo ficção científica, filmes de noir, thriller e comédia. Então, essas vão ser as principais fontes aí desses filmes de gótico, né? Vai trazer o filme de horror. O filme gótico também ele reflete a questão contemporaneidade, né? Da contemporaneidade. Vai trazer temas também sociais. Podem trazer temas que foi relevante anteriormente, né? Vai trazer um contexto específico. Então, isso é a cultura gótica em si. Tivemos aí como grande marco, né, o Conde Drácula, vai ser um marco aí, baseado na obra de John, né, que vai ser aquela obra trazida, o vampiro vai transformar-se em um Conde Drácula.
Temos também o Senhor dos Anéis, que é a cultura gótica, por meio de elfos, de bruxos, de feiticeiros, né, de árvores falantes. Então, todas essas características aí vão ser presentes dentro da obra do Senhor dos Anéis, que é dividida em três livros e também é trazido três filmes. Só que mais recentemente foi lançado o filme de Hobbit, né, que é uma continuação, na verdade é o início do início de O Senhor dos Anéis, mas a gente vê como continuação por ser lançado depois, e ele também tem três filmes e três livros. Temos também o Harry Potter, que é um filme muito almejado aí pelos góticos, porque ele vai trazer o bruxo, o feiticeiro, vai trazer os elfos também, então vai ter toda aquela característica, aquele clima sombrio. Temos como grande foco e também como obra principal aí dessas fases, além do Conde Drácula, o Frankenstein, né, o Prometheus moderno. Então ele vai ser também de grande foco, que é uma obra da Mary Shelley. Temos também o escritor, o escritor não, perdão, o diretor gótico, né, que eu amo muito, que é o Tim Burton, né? O Timóteo, o Tim, o Walter Burton é um cineasta, produtor, roteirista, escritor, animador, desenhista norte-americano. Cara é fera. Seus filmes apresentam sempre aspecto gótico, fantasioso, excêntrico ou sombrio. Então, a cultura de Tim Burton é basicamente a cultura gótica. Então, a cultura gótica vai fazer parte aí da obra de Tim Burton. Então, ele vai acabar buscando essa tradição do gótico. Temos filmes importantíssimos dele, né? Eu trouxe apenas alguns, porque são muito. Temos O Lar das Crianças Peculiares, temos A Noiva Cadáver, também temos aí Os Fantasmas Se Divertem, muito conhecida pelas pessoas. Temos Alice no País das Maravilhas, que tem dois filmes, né, criados pelo Tim Burton. Temos também Eduardo Mão de Tesoura, temos o Frankenstein, também do Tim Burton, e temos diversos outros filmes. Só a franquia é enorme, é imensa. Temos a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, Tim Burton ele é um dos grandes produtores, né, de filme relacionado à cultura gótica. Também temos o Estranho Mundo de Jack, que já vai trazer essa temática do obscuridade, mas também vai trazer essa temática do Halloween, né? Entidade do Halloween que vai se apaixonar pela cultura da fase ali do Papai Noel, né, do Natal em si. E ele acaba trazendo toda aquela obscuridade também para dentro da festa do Natal. Então, todos esses filmes de Tim Burton são relacionados exclusivamente à cultura gótica, né? Ele é um produtor de cultura gótica em si. Ele tem uma casa em São Paulo, né? Para quem tiver curiosidade em visitar um dia, ele tem uma casa, foi fundada uma casa de Tim Burton em São Paulo, que vai trazer todas essas temáticas, vai trazer um parque imenso, vai trazer fotografias. A Noiva Cadáver mesmo, ela é cravada em forma de stop motion. Para quem não sabe o que é stop motion, são gravações feitas com boneco, então leva muito tempo, anos e anos, produzindo para poder ficar perfeito o filme inteiro. E ele tem esses bonecos, né, esses stop motions que ele utilizou em seu museu. Então, para quem tiver curiosidade, quem quiser dar uma olhadinha nessa ideia dele aí e capturar esse lado sombrio, né, dos filmes de Tim Burton. Séries góticas. Nós vamos também ter séries góticas. Além dos filmes, nós temos séries, que é o caso aí, Amor, Eu Te Amo, né? Vai ser uma cultura gótica, vai ser uma minissérie brasileira que vai trazer esse lado sombrio da obscuridade, da morte, né? Mais ou menos igual a Noiva Cadáver, que ela morre e ela volta novamente para poder assombrar o noivo. Então tem toda aquela história, né, de lenda urbana, são cultura gótica. Também vamos ter aí American Horror Story, tem uma temporada aí que vai trazer as bruxas, né? Vai trazer também essa cultura da obscuridade, da tristeza, da morte, que vai ser uma cultura gótica bem marcante nessa série, né? Não só nessa segunda temporada, mas na primeira também vai trazer a terceira temporada e por aí vai. Temos também The Walking Dead,
que vai trazer o zumbi, vai trazer essa ideia de ficção, de sobrenatural, vai também estar presente nessa série. E também temos a cultura gótica ganhando espaço cada vez mais, né, nos desenhos animados. Vamos ter aí desenhos incríveis como Hotel Transilvânia, vamos ter a Mavis como exemplo de uma menina gótica. Vamos ter também a Ravenna, que é um desenho que as crianças gostam bastante. A Ravenna, os Jovens Titãs, é uma garota gótica, né? Tem essa cultura gótica nela também. Então, são diversos. Hoje em dia, a cultura gótica está presente também nos desenhos animados. Temos a música gótica. A música gótica, ela tem uma característica específica. Ela vai usar instrumentais mais sinfônicos, ou seja, piano, flauta, a guitarra vai ser bem presente também, mas ele vai misturar um pouco da cultura clássica com a cultura gótica. Pode trazer uma música com ópera e ao mesmo tempo vai trazer o rock, né, o heavy metal. Então a música gótica, ela vai trazer essas características específicas. Coloquei 3 bandas específicas, porque eu amo todas, né? Eu coloquei aí como exemplo, que é o Evanescence, que é uma banda que já se declarou, né, exclusivamente gótica. Ela vai trazer a obscuridade, principalmente na sua primeira fase ali de banda. Ela vai trazer as letras mais pro gótico, vai trazer poesias, vai misturar ali a música clássica com a música do heavy metal. Então, é uma banda também muito conhecida nos Estados Unidos. Você pode pesquisar. Ele vai ter músicas bem populares, que é o Bring Me to Life. Temos também o My Immortal. Então, é imenso, né? A lista que a gente conhece dessa banda. Também temos a Épica, que é uma banda também que vai misturar a música clássica com o heavy metal. Vamos também ter aí o Nightmare, que é outra banda, como foco aí a música dela central é o Nemo, que é uma banda incrível, vai trazer a mistura do clássico, vai trazer Mozart, o fantasma da ópera, então vai ser bem marcante aí e representando aí a música gótica. Trouxe uma música bem minúscula, né? Uma parte bem um trechinho de uma música do Evanescence, que é Give Unto Me, para vocês terem uma ideia, ter uma base do que é uma cultura gótica. Lendo aí, Give Unto Me. Eu tenho observado você a uma distância, mas a distância vê através do meu disfarce. Tudo que eu quero é a sua mágoa. Eu quero curar você. Eu quero te salvar da escuridão. Dê para mim os seus problemas. Eu suportarei o seu sofrimento. Coloque sobre mim o seu fardo. Eu beberei o veneno mortal. Porque eu devia me importar se eles machucam você de algum modo? Isso me importa mais do que eu estivesse machucando. Salvar você, eu salvarei você. Então, temos aí veneno mortal, que vai ser uma característica, escuridão, a mágoa. Então, esses são os elementos principais da música gótica. E aí, nós finalizamos, né? Eu finalizo aqui a nossa participação. Feliz Halloween para vocês. Espero que esse conteúdo da cultura gótica tenha lhe fazido refletir, tenha feito você gostar dessa cultura, tenha despertado em você essa curiosidade. Espero que eu tenha contribuído também para o seu conhecimento e te aguardo até a nossa próxima live, que será no Dia da Consciência Negra. Nós traremos a literatura afro para discutir, debater. Vou trazer também uma pessoa especial para falar, nossa segunda palestrante, né? Hoje ela iria participar, mas por problemas pessoais, ela não pôde estar presente, mas na próxima live ela estará, com certeza. Até a próxima live e te aguardo ansiosamente. Até lá.